A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma PEC que cria um novo benefício salarial para juízes, magistrados, promotores e defensores. O impacto estimado aos cofres públicos, segundo o estudo do Ministério da Fazenda, é de 42 bilhões de reais por ano. A proposta é uma iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e ainda vai ser analisada pelo plenário da Casa antes de ser enviada à Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, será instituído um benefício equivalente a 5% do salário a ser pago a cada 5 anos de serviço público, com um limite máximo de 30%. E quem vai esclarecer as nossas dúvidas sobre essa PEC é o mestre em Direito Constitucional pela USP, Antônio Carlos de Freitas. Boa noite, Antônio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Bom, eu quero começar te perguntando se existe a necessidade, então, de mais esse benefício, levando em conta aí os altos salários que muitos recebem, somados aos penduricalhos, que a gente tanto fala, que muitas vezes ultrapassam o teto. Olha, no corpo do parecer que foi aprovado hoje, há a justificativa de que é uma forma de atrair, vamos dizer assim, bons candidatos à carreira da magistratura, criando uma espécie de diferencial nessa carreira. Eu acredito que hoje você tenha excelentes candidatos que disputam as vagas da magistratura e que já há muitos, sim, benefícios, estabilidade e um status social suficiente para atrair os melhores candidatos na classe jurídica. Eu acho que o grande ponto que você já antecipou é que esse adicional, na verdade, ele vai além do teto, ou melhor dizendo, ele não se submete ao teto remuneratório previsto no artigo 37 da Constituição. Então, está para além daquele limite que a própria Constituição já havia colocado. Antônio, o governo fala muito quando há pautas como essas, em pautas bomba, porque justamente gera um efeito cascata. Esse também é o caso, ainda mais quando a gente se fala, todo mundo fala, olha, recentemente, durante essa semana, se falou sobre meta fiscal, sobre o governo não gastar mais do que arrecada, e aí o Congresso, o Senado no caso, vem com essa proposta que é para gastar mais. Boa noite, Gustavo. Exatamente isso. Num momento que está se pressionando o governo sobre as metas fiscais, no momento que o mercado, inclusive, está reagindo ao controle de gastos, ao controle de gastos que o governo federal deve empreender, você tem um aumento claro e concreto dos gastos públicos. E como você bem observou, é um efeito em cascata. Porque não adianta somente colocar aqueles magistrados federais, você tem os magistrados estaduais. Então, todas as unidades da federação também terão o seu devido aumento, o seu devido impacto orçamentário. Então, vamos dizer assim que, na verdade, o que vai acontecer é um aumento da necessidade orçamentária, um aumento, aí, uma pressão fiscal, não somente no governo federal, mas em todas as unidades da federação, em todos os estados e no Distrito Federal, que também pagam ali subsídios aos seus magistrados, às suas magistradas. No momento de preocupação, de aperto fiscal para colocar as contas públicas nos trilhos e gerar desenvolvimento, realmente é uma pauta de pressão, é uma pauta bomba que há de, vamos dizer assim, mobilizar o governo para proteger as contas públicas ou, ao fim, quem pode acabar pagando o pato é o contribuinte, a contribuinte brasileira, que vai ter que ter um aumento de impostos, o que já estava previsto com o próprio orçamento do Poder Executivo, no orçamento previsto, e agora, com esse aumento, também pode ser que seja o último a ter que pagar essa conta. Pelo texto da PEC, esse aumento salarial de juízes, promotores, ele seria compensado pelo fim dos benefícios extras dos penduricalhos que aumentam muito os salários dos servidores. Quer dizer, faz sentido você acabar com um benefício, mas colocar outro em cima? E no texto ele coloca benefícios de natureza, vamos dizer assim, de tempo de serviço. Vamos dizer assim, seja a mesma natureza. Só que não estamos tratando de trocar 6 por meia dúzia, porque há um impacto real, porque há outros benefícios que não necessariamente estão ligados ao tempo de serviço, há outros penduricários. E essa questão de você mudar um benefício, incluir um benefício para uma futura diminuição de outro, é muito mais parecido com aquele famoso na volta a gente compra.
porque depois, quando você tiver o pagamento de benefício, você pode ter uma cumulatividade. Não houve na PEC um dispositivo que, ao mesmo tempo, limitasse. Pelo contrário, o que é o limitador constitucional, que é o teto, foi afastado desse novo benefício, que o quinquênio, ele acontece nos servidores, não é uma coisa de outro planeta. O quinquênio, ele ocorre nos servidores públicos, é um instituto que pode ocorrer até na iniciativa privada. O grande assombro que acontece com essa PEC, ela não ser limitada pelo teto constitucional. É isso que o teto constitucional, que é um elemento de conter os gastos públicos, que está sendo assim, prescindido, dispensado, como se a gente não tivesse no nosso país um problema de gasto público, um problema de conter o avanço dos gastos públicos em detrimento aí da arrecadação pelos contribuintes e pelas contribuintes. Tá certo, Antônio. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Uma ótima noite e até uma próxima. Eu agradeço muito, Gustavo. Obrigado, Renato. Uma excelente noite para todos vocês. Um abraço. Até mais.